trabalha comigo. Aham. Ele mandou lembranças pra você. Legal. Sim, eu conhecia ele, eu acho que da Elétrica. Isso, da Lá. agência. Aham. Nem sei se tem hoje, eu acho que não. Acho que não tem mais, né? Hoje ele trabalha na Gemad comigo, ele na área Uhum. do marketing. Legal. Legal. Conheço ele. Diga que eu mandei um abraço pra ele também. Pode deixar. Deixa eu achar aqui. Temos a nossa vinheta. Você trabalha na rede, isso? Trabalho na Você rede. trabalha com o que na rede? Lá, na verdade, eu sou jornalista e trabalho com a gestão de redes sociais hoje. É que a gente na hora que for, a gente vai apresentar você, daí você vai se apresentar. Uhum. Vou falar seu nome e você se apresenta, pra gente não, Não, não dar perdido. sem problemas. E como que é essa rotina assim de jornalista? Então, eu já passei por muitas áreas lá dentro, né? Tanto da apuração mesmo de viver só na rua, viver só na redação, ou depois também só fazendo vídeo. Mas hoje em dia ela mudou bastante, principalmente por causa da pandemia. Então, muitas coisas hoje em dia você faz pelo celular, né? Nossa. Celular, seja em ligação de vídeo, seja marcar uma entrevista via Skype com a pessoa, WhatsApp mesmo. Então, assim, eventos mesmo, para vocês terem uma ideia, a prefeitura, desde que começou a pandemia, em fevereiro, agora, a semana retrasada, que marcou primeiro a coletiva com a imprensa. Então, assim, não existia coletivas até nesse período, anúncios de investimentos na cidade, anúncios de uma forma geral. Ou era via rede social, ou era mandado um aviso de pauta que a partir daquele horário teria um lançamento e seria mandado release. Então, Nossa. agora que a gente voltou a ter, né, que foi essa primeira do Max Atacadista, e agora que eles voltaram a fazer eventos. Então, assim, mudou muito a rotina, né? A gente tava numa. Olá, boa noite, pessoal. Está começando mais um podcast do curso de jornalismo da Unicecal. Eu sou a Bárbara. E eu sou a Ana. Boa noite, Ana, tudo bem? Hoje nós Tudo estamos ótimo. com o André Bida. Seja muito bem-vindo a mais um podcast com a gente. Nós vamos falar sobre a desinformação na área jornalística. Sim. Tudo bem, André? Tudo bom, Bárbara? Tudo bom, Ana também? Obrigado, né, pelo convite de vocês, para a gente poder falar um pouco mais sobre essa área que é tão rica e sempre está numa transformação constante, né? Exatamente. A nossa primeira pergunta já é tanto para o seu lado profissional como pessoal, como jornalista, você trabalha na rede, correto? Aham, Como você está lidando? Nós estamos numa época que a desinformação está circulando nas redes. sim. E para você, como jornalista, como está sendo lidar com a desinformação? Olha, como jornalista, né, pegando como profissional, também saudar todo mundo que está acompanhando a gente pelas redes sociais, né, vem sendo um momento, assim, lidar muito com o lado emocional, a sua saúde, eu acho que, né, é o principal ponto, porque a gente está vivendo nesse período que tanta coisa às vezes acontece durante a rotina de trabalho mesmo, então você tá ali tentando, muitas vezes publica uma notícia, as pessoas contestam aquela informação. Aí você já abre também um leque para você fazer uma nova informação, esclarecendo mais pontos, né? Mas, além disso, se você levar para o seu pessoal, então na rotina pessoal fica muito mais difícil ainda, porque daí você acaba assim, tendo mais conflitos internos, né? Porque nesse período você quer resolver também na sua vida pessoal. Você quer explicar para amigos, você quer explicar para familiares, e aí vai virando uma angústia muito grande. Então você tem que saber lidar muito, né,
com a informação, você tentar fazer o seu papel ali diário e, além disso, na medida do possível, claro, tá explicando para as outras pessoas que é uma desinformação, mas não entrar muito nessa guerra que tá na rede social, porque senão a gente se prejudica muito, porque a gente já está absorvendo muito todo dia, né, durante a rotina, que muitas vezes é pesada. Querendo ou não, o jornalista é um pouco afetado. E assim, você acha que depois de uma fake news, para a pessoa acreditar na verdadeira informação, leva um tempo, a pessoa desacredita? Ou como que é essa situação? Olha, eu acho que quando a gente começou a ter muito o auge, né, da fake news, estava muito difícil mesmo. Porque é uma informação mais rápida, é uma informação que, querendo ou não, a pessoa que faz uma fake news, ela consegue usar muitas vezes elementos do jornalismo. Então ela consegue trazer argumentos ali, tentar fazer uma sustentação, mas sempre tem as suas brechas ali que mostram que é uma notícia falsa. Mas a população, né, de uma forma geral, que não tem essa formação no jornalismo, ela não tem como diferenciar. A gente, quando lê uma notícia, né, seja o estudante, seja o profissional, você já percebe, não, mas tá um pouco estranho. Você já faz uma outra checagem, já vê um outro veículo para ver se está batendo essa informação. A população já não consegue, de uma forma geral. Então, é muito difícil. Hoje eu sinto que esse combate à fake news já melhorou muito, porque quando sai uma fake news, você consegue lançar uma notícia trazendo, esclarecendo pontos, falando que essa informação que saiu na internet, que muitas vezes a difusão né, pelo celular, pelo WhatsApp. Você contesta essa informação, a pessoa já começa a comparar. Realmente, não, aqui tem algumas falhas, aqui tem algumas brechas, então não tem essa sustentação. E é um veículo né, oficial que vem trazendo essa notícia. Então isso ajuda bastante também. Na última eleição, nós sofremos bastante nessa área. Sim. A desinformação em época da eleição, ela supera os Sim. limites, digamos assim. Você acha, na sua opinião, como jornalista, que nós estamos preparados para lidar com uma nova onda de desinformação? Olha, eu acho que essa eleição especificamente, ela vai ser ainda mais desafiadora do que a eleição de 2018, né? Que pegando no âmbito mesmo nacional, né? De presidente. Então, eu acredito que vai ser realmente muito difícil. Vai ser sempre você tá publicando uma informação, sai uma fake news, você vai, contesta, você mostra o outro lado mesmo, você faz essa checagem, vai ter que ter uma checagem mesmo, até mesmo pra gente que é da área, porque muita informação vai chegar também até a nossa redação para que ela seja publicada, né? Para que traga um certificado ali, não. Tal veículo publicou essa informação. Então, eu acredito que o desafio vai ser ainda maior nessa eleição. E além de todos os conflitos que a gente já vem tendo, a gente já vem tendo um cenário muito denso, um cenário muito pesado, né, antes das eleições. Então, imagina quando a eleição chegar, né? Eu até estava vindo para cá, estava ouvindo uma emissora de rádio, e já era isso, a notícia. Era debater a agenda do presidente, que o presidente teve com empresários numa reunião de negócios, mas não era debater os temas que foram falados, mas sim a checagem de informações que o presidente usou para aquele grupo de empresários. Então, você já vê que esse trabalho indiretamente já vem acontecendo, porque você já tem que contestar, você já tem que falar, ó, tal informação não é exatamente dessa forma. A realidade é outra, mas o presidente falou. Então, você tem uma versão e você traz a outra, né? Que é muitas vezes o que o jornalismo acaba trazendo à tona, né? Você tem os dois lados, mas nesse nosso caso, um é a verdade e o outro é uma fake news. Então, é muito complicado. E aí você tem autoridades usando isso, né? Que já é uma força muito maior, porque querendo ou não, para a população, assim como para o jornalismo, eles são fontes oficiais. Então, você pega uma fonte oficial falando uma informação inverídica. Fica um cenário muito difícil para as eleições. Então, eu acredito que a gente vai ter um trabalho em dobro, né? Além de toda a disputa e o cenário que a gente vem tendo que prevê aí para a eleição de 2022. E existe um meio certo do cidadão conseguir uma informação correta, sem adulteração, sem, assim,
consultar bastante fontes, acho que seria uma opção. Sim. Eu sugiro assim, né? Porque a gente trabalha, eu trabalho no Portal A Rede, mas eu acredito que o mais indicado para a população é sempre você procurar aquela mesma informação no mesmo formato em mais de 2 ou 3 canais oficiais que você conheça. Então, claro, tem que pegar o seu âmbito. Se há uma informação aqui de Ponta Grossa, por exemplo, na nossa região, consulta os portais da região. Provavelmente todos os portais, ou pelo menos uma maioria, vai estar noticiando aquela mesma informação. Você já consegue conferir. Eu entendo que é muito difícil, porque a população está nessa loucura diária, né? Então eu já vim para cá o trânsito corrido. Então você já tem um dia ali muitas vezes pesado, a carga horária já está mais pesada, aí a população vai, né? Muitas vezes tem a fila no mercado, tem tantas coisas no cotidiano que você já suga uma energia. Você vai chegar em casa, dificilmente você vai conseguir fazer essa checagem. Dificilmente você vai querer. Você vai abrir a notícia, tá ali, leu e é isso. Então se torna um pouco mais difícil. O recomendado é veículos oficiais, aquele que você já conhece, que tem uma história, aquele que não apareceu simplesmente do dia para a noite. Esses você tem que realmente desconfiar, você tem que ir em canais mais oficiais que já tem uma tradição, já tem toda uma credibilidade, né? E isso certifica muito mais que essa informação que você está consumindo, ela é verdadeira. Mas o ideal seria uma checagem pelo menos de 2 a 3 veículos, que aí você já consegue ver, não, essa informação realmente ela bate. No seu dia a dia, você já teve que lidar com alguma situação engraçada que gerou por conta da desinformação? Tem muito assim, porque é, eu trabalho tanto no setor do jornalismo fazendo a produção de notícias no Portal A Rede, mas hoje em dia eu estou trabalhando muito com a comunicação em rede social. Porque um elemento fundamental hoje em dia o veículo ele está mais ativo nas redes sociais, esclarecendo dúvidas também da população, porque virou um canal celular principal, né? Então, você tem WhatsApp, você tem Facebook, a gente cresceu muito também no Instagram, então você tem muitas dúvidas da população mesmo. Tem muitas dúvidas, tem muitas sugestões, muitas informações que antigamente aparecia ligando ou indo até a redação, hoje em dia as pessoas mandam pelo celular, até porque é mais fácil mesmo, né? Então manda pelos nossos canais. Então a gente faz hoje em dia esse atendimento também, de responder redes sociais, de responder mensagens que as pessoas, a nossa audiência, nos envia. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes tem essas testações. Eu acho que a situação mais engraçada que eu lembro até hoje foi durante a pandemia, que quando começou a vacinação, a gente teve uma polêmica da vacinação de por que o enfermeiro que ele está aplicando a vacina, ele não usa luva, né? Essa foi uma, assim, toda vez a gente publicava, ó, Ponta Grossa abre vacinação, colocava foto lá do enfermeiro aplicando a vacina, sempre mostrando mesmo, né? A maioria dos comentários, 80% dos comentários era falta de higiene, olha esse profissional, ele não sabe o que está fazendo, está manuseando errado. Surgiu uma pauta com isso. Vamos fazer uma pauta e vamos linkar em todas as notícias, a partir de agora, que a gente publicar sobre Covid. Todas as notícias relacionadas à Covid vai ter o link ali. Por que o profissional, até acabar essas dúvidas, por que o profissional não precisa da luva? Nós colocamos essa notícia no mesmo dia. O primeiro comentário foi, eu não acredito. Então fica muito difícil, sabe? Assim, é um desafio muito grande, porque você contesta aquela informação. E a gente passou a responder as pessoas que comentavam. Muitas entenderam, foram ler, a gente pegou artigos até da USP para embasar melhor ali, né? Que realmente não tem essa necessidade. Mas era muito difícil, porque os comentários vinham falando, não, vocês estão mentindo. Além dos xingamentos e ofensas internas mesmo em rede social que a gente recebia só no nosso inbox, que era muito difícil de lidar. Então, a partir desse momento, quando você vê que você posta a informação, gera uma dúvida, você já cria uma nova pauta, responde aquela dúvida, e ainda assim a pessoa vem falando, eu não acredito, fica muito difícil. É uma situação engraçada, mas ao mesmo tempo, naquele momento, era desesperador, né? Porque a gente está esclarecendo, mas as pessoas estão ignorando também. Mas uma parcela pequena, claro.
não, pessoas publicam notícias, Uhum. fake news, não são consideradas jornalistas, né? Sim. E como os jornalistas de verdade mantêm a sua credibilidade? Olha, esse vem sendo realmente o desafio. Eu acho que é muito você se apegar a canais oficiais. Então, seja a instituição, seja, né, na graduação, ou os canais oficiais dos veículos mesmo. Porque, fora isso, está sendo muito difícil. Porque a gente tem. é, e, infelizmente a gente tem alguns profissionais também, pegando acho que a grande mídia, alguns veículos, que estão fazendo por um determinado, talvez, eu não digo nem viés, né, político, mas seria muito por um momento. Talvez alguma questão ali particular que vem tendo essa influência. Então é muito difícil isso. Porque eu até, uma coisa que eu gosto como profissional é saber essas fake news que estão mandando no WhatsApp. Eu sempre, quando mandam para alguém da redação recebe, eu falo, me mande, que eu quero ver. Eu preciso ver essa estrutura desse texto. Eu preciso entender o que está sendo feito para a gente poder conseguir combater. E eu acho que a forma de você combater não é simplesmente você. Claro, é importante você falar que tem que ter a checagem, que tem que ter os canais, mas é você saber que estrutura que eles estão usando, que elemento que vem sendo usado aqui, para você conseguir combater mais diretamente isso. Porque esse eu acho que é um dos principais problemas. Recentemente eu também, na redação, a gente recebeu um alerta, da nossa audiência, perguntando se a notícia era verdadeira. Pelo menos isso vem começando a aparecer. As pessoas mandam essa notícia, mandam os links do que elas recebem e falam, viu, mas isso é verídico? É verdadeiro isso? E era um alerta com 13 tópicos, colocando terror na população mesmo, que a polícia militar não tinha mais controle na segurança do país. E a partir dali, a população tinha que, de alguma forma, se defender sozinha. E aí você já vê que vem trazendo muitas informações no meio. São argumentos mesmo que são usados, mas é claro, são totalmente falsos, né? São levianos, mas desespera, eu acredito. Né? Quem chega em casa, recebe aquilo no WhatsApp, se desespera muito. Mas a gente vê que houve já uma mudança de pensamento também. Muitos conteúdos são mandados ali pra gente. Você já recebeu uma informação, você falou que você tem preferido ler essas, a gente fala as nossas fake news que tem espalhado pelas redes Sim, sociais, porque as redes sociais elas estão impulsionando muito a felizmente. desinformação. Mas você já recebeu uma fake news escrita por outro jornalista que tinha toda a credibilidade e por algum motivo postou algo que não só desinformou a população, mas que fez você olhar assim, opa, isso aqui é falso, e daí logo após você teve que rebater essa informação. Sim, já teve, mas eu acredito que assim, as vezes que aconteceu isso comigo foi muito por profissionais que não estão tão atuantes em redações. Claro, são profissionais que sabem ali diferenciar, pesquisar, mas muitas vezes naquele impulso pegou e compartilhou uma notícia, né? Então ele se precipitou. Aí você vai, dá um toque, a pessoa consegue entender. Mas foi isso mais voltado à minha área mesmo, né? Ali a pessoas que eu tenho próxima. Em outro âmbito, dificilmente houve, né? Porque daí já gera toda uma polêmica, já gera toda uma discussão em cima, você acaba gerando, querendo ou não, um atrito. Mas é importante dar esse toque, claro, né? Mas já aconteceu. Mas eram de pessoas que não estavam realmente atuando na redação. Então, você tem uma outra rotina, daí você recebe uma informação, você já quer repassar naquele impulso. Mas uma coisa legal é que eu particularmente tenho um grupo de amigos que da minha turma da faculdade. Então, hoje em dia, cada um está atuando em um local, tem gente que está até fora do Brasil. E a gente consegue,
através desse grupo, mandar, às vezes, a notícia. Porque um recebe correndo um tweet, recebe uma informação e repassa ali, viu? É verdade isso? Vocês estão sabendo disso? Confere, vocês receberam a mesma informação? E aí a gente já começa. Porque daí, a partir dali, também já tem outros canais, né? Já sendo uma informação verídica, já antecipa e a gente já consegue trabalhar aqui e eles já conseguem trabalhar lá. Mas tá sendo no diálogo, não que tenha entrado numa discussão aí de ter uma pessoa que publicou uma fake news, assim. Você já trabalhou em várias áreas do jornalismo. E qual é a mais difícil de lidar, assim, mais nessa área da desinformação? Na área da desinformação, acredito que hoje é a política, né? A política é muito complicado, tanto por essa característica das fontes, né? Porque a política você está usando ali dessas autoridades para que elas sejam as fontes para sustentar a sua notícia. E aí, quando né, um político, porque muitas vezes a gente acaba não tendo, eles não têm esse embasamento do jornalismo, acabam usando argumentos ali que você sabe que eles não são sustentáveis. E aí, como que você vai usar isso na sua notícia, né? Porque a gente está vivendo muito nesse embate. Eu gosto muito de estruturar uma informação ao ponto de que o leitor consiga ver e se questionar muitas vezes também, né? Se questionar sobre uma postura, vamos pegar a política aqui. Então, se questionar um pouco sobre a conduta daquele vereador, sobre a fala daquele vereador, ou até mesmo sobre essa iniciativa, né? Aonde que ela vai levar? Tá, tem os seus benefícios, ok, mas esse dinheiro, essa verba, ela vai sair de algum lugar, vai para onde? Que haja um pouco desse questionamento, não só a informação. Mas aí quando você vai com a fonte especificamente, se torna um fator que complica um pouco mais, porque daí às vezes o discurso não condiz com a realidade. E daí como que você vai trabalhar isso na notícia, né? E é um cenário assim que eu acho que hoje de categorias é um dos mais complicados. Porque quando você vai pegar um tema da população, você ouve a população, você vai atrás dos canais, tem as suas respostas, estrutura a notícia e consegue devolver. Mas na política é um pouco mais delicado. Você, sendo jornalista, sabe que nós temos o dever de informar corretamente Sim. e de dar a notícia com toda a credibilidade. Mas, não sendo jornalista, o seu lado pessoal, você buscaria, se você não fosse jornalista, por exemplo, buscaria receber uma mensagem lá, buscaria ir atrás da informação ou acreditaria muito no link que foi mandado, por exemplo, no grupo da família do WhatsApp? Porque isso está acontecendo muito. Mandam os links nos grupos e gera muita discussão e muita desinformação. Você, não tirando a parte jornalística, qual é a sua opinião sobre isso? Então, no meu caso em particular, era um hábito que eu já tinha até antes da faculdade mesmo. Chega uma notícia que é muito polêmica ali, eu tenho o costume de abrir o Google e jogar palavras-chave para ver se bate, né? Para ver se tem uma sequência de links. Então eu já fazia meio que essa checagem indireta sem saber antes de entrar na faculdade. Mas eu acredito que sim, porque na atual condição que a gente está, é importante. Sempre, eu acho que uma orientação, até seja para você, muitas vezes, fazer um exame, para você comprar alguma coisa, é bom você ter os orçamentos, é bom você ter ali um parâmetro do que está sendo, cobrado, por exemplo. Então, eu acho que o mesmo vale para a informação. Você ter um parâmetro se realmente aquela notícia está reverberando, se aquela notícia ela condiz e não aceitar o primeiro link. E eu sempre tive uma questão de ver também a origem, né? A origem do site. Porque muitas vezes aquela notícia bombástica, mas que não tem um link ali que se completa embaixo, que ele vem muito estranho, ele vem com muitas siglas, parece que ele foi encurtado. Então tem alguma coisa errada, porque ele está direcionando para algum lugar que talvez não condiz com a verdade. Algum conselho para os cidadãos?
sobre o jornalismo em si, as notícias do dia a dia? Olha, eu acho que o principal conselho é confie no jornalismo, porque, assim, a gente passa, eu acho que por um momento ainda de muitos ataques ao jornalismo, falando no Brasil mesmo, a gente passa por um momento de uma descredibilização da informação, dos profissionais, porque a gente passa 4 anos estudando, a gente tem aulas de ética, a gente tem aulas de conduta, a gente tem toda uma preparação, né, para estar conseguindo elaborar uma notícia, conseguir estruturar uma notícia, conseguir fazer o cidadão refletir sobre aquele fato e diferenciar, porque a gente não é profissionais de fofoca. A gente está ali levando informação para a população que a população não vai ter durante o dia. Por quê? Porque você está trabalhando, você está lá na sua profissão, como eu falei, das 8 da manhã às 6 da tarde, depois você pega o ônibus, vai para casa, tem as atividades para fazer. E tem um profissional que está ali trazendo tudo o que está acontecendo, seja na sua cidade, seja no seu país, no seu estado. Então, confiar no jornalismo eu acho que é uma primeira dica, assim. E confiar em fontes oficiais mesmo, né? Então, canais oficiais que já tem uma trajetória, né? O Portal A Rede tem 13 anos, mas a gente já vem aliado à tradição também do Jornal da Manhã, a gente tem outros também sites aqui em Ponta Grossa, a gente tem também o Diário dos Campos, que tem toda, né, muitos anos já de história aqui na cidade, a gente tem emissoras de TV, a gente tem emissoras de rádio também. Então, isso falando no cenário local e o cenário nacional também, a gente tem muitos realmente profissionais sérios, profissionais éticos que estão lá o dia inteiro acompanhando a rotina de Brasília, estão acompanhando o que está acontecendo em São Paulo. Então, a gente confiar mesmo no jornalismo, mas confiar nessas fontes oficiais, em canais realmente que estão ali preocupados em levar informação para a população, mas levar informação de uma origem certa, não aquela notícia rápida que talvez não teve uma checagem devida. Primeiramente, a gente quer agradecer você por ter topado vir conversar com a gente, por ter dado a sua experiência, a sua opinião sobre um assunto que para nós jornalistas hoje é complicado a gente falar, Sim. Porque a desinformação ela tá no Brasil, não só no Brasil, para fora também, mas no Brasil está muito centralizada. As pessoas não estão confiando muito nas fontes credibilizadas que a gente fala. Nós usamos aqui uma frase no curso que é muito legal. A gente passa 4 anos estudando. Sim. Se não tem diploma, não é jornalista, é comunicador. Sim. E é justamente isso que nós jornalistas temos enfrentado. A falta de comunicação e a falta de credibilidade por conta de pessoas que não são jornalistas. Sim. Então, a gente quer agradecer você, primeiramente. Quer falar alguma coisa, né? Agradecer por ter dado esses minutinhos pra gente conversar. E agradecer ao pessoal também que tá assistindo. Avisar que a gente tem só mais 2 podcasts, porque a temporada está acabando. Temos rádio aqui na faculdade às segundas-feiras, comigo e com a Ana, o Correio Elegante. Às quartas, com o Júlio, Memória Afetiva. E às sexta-feiras, com o Vinícius, a Sextaneja. Essa sexta-feira não terá por conta do feriado, mas semana que vem a nossa programação será a semana inteira. Agradecemos a vocês, ao André novamente. Agradeço a Ana por ter dado mais um podcast pra gente. E é isso, pessoal. Curtem, comentem e compartilhem e fiquem ligadinhos nas redes sociais da Unicecal. Boa noite.